E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem da DC Comics e dessa vez não é um personagem desconhecido, muito pelo contrário. Ele é um dos personagens mais conhecidos da DC, ele que é um dos vilões mais temidos pelos super-heróis e também um dos mais amados pelos fãs da DC Comics. Trata-se da Entropia, da morte, do Darkseid. Hoje nós vamos falar sobre a origem, poderes e habilidades do Darkseid. Lembrando que quem trouxe essa sugestão foi o Christopher Cabenguele. Agradeço demais pela sugestão. E também quero agradecer a galera do Clube dos Rochedos, né, do Murilo Fontes, que está aí ajudando aí o nosso canal. E se você quiser também nos ajudar, é só você clicar aqui no botão Seja Membro, né, R$ 2,99 por mês, e aí você vai ter acesso a muita coisa legal que a gente já tem aqui no canal e muita coisa que a gente vai trazer no futuro. A gente já tem aí o Fura-Fila, né? Se você quiser ter a sua sugestão de vídeo já lançado já na próxima semana, é só você se inscrever no Clube dos Rochedos. Então vamos falar agora do Darkseid, é o grande vilão da DC Comics. Bom, o Darkseid vai fazer a sua estreia na revista Superman Spawn, Jimmy Olsen, número 134, de dezembro de 1970. Nascido na família real de Apokolips, Uxas é o filho de Yuga Khan e Regra. Ele tinha como maior sonho ser o soberano de Apokolips. Só que, no entanto, ele tinha a oposição do seu irmão, Drax, que não tem nada a ver com o Drax da Marvel. O Drax aqui em questão, ele era um pacifista e era o irmão do Uxas, e era quem estava destinado a se tornar o soberano de Apokolips. Uxas, ele planejou toda a sua vida suplantar a sua mãe e o seu irmão, já que seu pai estava preso na Source Wall. E aí ele viu essa chance quando a conexão com o Reino Ômega foi descoberta. O Drax, ele pretendia fazer a conexão e assumir o seu nome no processo. Porém, o Uxas acabou intervindo e nesse processo, presumivelmente, ele matou o Drax. E ele é quem acabou fazendo a conexão, tomando o poder Ômega para si. Quando saiu da crisálida que se formou ao redor do seu corpo, o Uxas decidiu adotar o mais temido de todos os nomes divinos nos antigos livros da tradição apocaliptianos e que ninguém nunca se atreveu a adotar, o nome de Darkseid. E ao adotar esse nome, Darkseid, e a se tornar o soberano de Apokolips, ele acabou agradando a sua mãe, né, a Regra. A Regra, ela gostou muito do Uxas ter se tornado o Darkseid, porque ela não gostava nada do pacifismo do Drax. E aí o Darkseid, como um dos seus primeiros atos, ele decidiu eliminar o Isaiah. O Isaiah, que é o soberano da Nova Gênesis, é um dos líderes, um dos principais líderes dos Novos Deuses. Ele convenceu o seu tio, né, o General Lobo da Steppe, a caçar os Novos Deuses por esporte, né, por diversão, e em uma das caçadas o Darkseid matou a Via, né, a Via, que é a esposa do Isaiah, né. O cara já começou fazendo essa brutalidade aí contra o Isaiah, e isso obviamente causou a fúria do Isaiah, que matou o Lobo da Steppe. Só que aí o Darkseid, utilizando os seus poderes, conseguiu ressuscitar o Lobo da Steppe. Consequentemente, Apokolips e Nova Gênesis entraram em guerra. Durante esse tempo, o Darkseid, ele ficou noivo de uma mulher chamada Tigra, que foi designada aí pela Regra para se casar com ele. Porém, o Darkseid, ele se apaixonou por uma outra mulher chamada Sully. E Sully, ela era uma pacifista, né? Uma pessoa que acreditava que a paz era a solução de tudo. Isso, inclusive, acabou fazendo com que o Darkseid, né, que estava completamente mexido, né, estava completamente gado ali da Sully, ele passasse a questionar as suas ambições e a sua jornada violenta
até o trono tanto de Apocalipse quanto dos Novos Deuses. A Sully acabou tendo um filho com Darkseid chamado Kalibak, porém a Regra não gostou nada do fato dele ter se apaixonado por uma pacifista, fez com que o Desaad, né, que é um dos principais braços direitos, um dos grandes amigos aí do Darkseid, ele matasse a Sully, porque a Regra não queria que o Kalibak fosse envenenado pelo pensamento pacifista dela. Então você vê o quanto a Regra é uma pessoa ruim, né? Que o filho dela pacifista morre e ela fica feliz, e a mãe do neto dela é uma pacifista, ela vai lá e manda o Desaad eliminar ela. Você é um filho da... Só que aí a Regra acabou pagando com a sua própria moeda. Porque o que é que acontece? O Darkseid se casou com a Tigra teve um filho, né? Eles tiveram um filho chamado Orion, e o Darkseid descobriu que o Desaad e a Regra, eles tinham conspirado para matar a Sully. E aí o Darkseid, ele deu ao Desaad duas opções: ou ele matava a Regra, ou ele iria sentir a fúria de Darkseid. E aí o Desaad, que queria viver, o que é que ele fez? Ele eliminou a Regra. A Regra acabou provando do seu próprio veneno. Consequentemente, Darkseid se tornou o grande soberano de Apocalipse, que agora não tinha nem mais a rainha-mãe, né, a Regra. E aí ele continuou com a sua guerra contra os Novos Deuses. Porém, essa guerra não estava dando em nada, ele não estava conseguindo avançar com as suas tropas, ele não estava conseguindo obter grandes vitórias, até que em um dado momento ele tem contato com os Marcianos Verdes. E ao entrar em contato com os Marcianos Verdes, ele descobriu a ideia de que a vontade representava uma equação de vida. Então, vendo que a vontade representava uma equação de vida, o Darkseid, ele teorizou que haveria uma equação antivida, que seria capaz de eliminar a vontade, que seria a oposição aí à equação de vida. E aí esse passaria a se tornar o grande objetivo da vida do Darkseid, encontrar a equação antivida. O Darkseid decide dar um tempo na guerra contra os Novos Deuses, ele fala com Isaiah e eles fazem um pacto. O pacto é o seguinte: o filho do Isaiah ia viver com o pessoal de Apocalipse, enquanto que o filho do Darkseid, o Orion, viveria com o pessoal dos Novos Deuses. Então, um mantendo o filho do lado do outro, nenhum dos dois seria capaz de atacar. Consequentemente, isso acabaria selando a paz entre esses dois grupos. Só que o Darkseid, ele acaba se dando muito mal nesse pacto, porque o que é que acontece? O Scott Free, né, que foi o nome dado ao filho do Isaiah, ele consegue fugir. E não apenas isso, mas a líder das Fúrias Femininas, né, que é a Big Barda, que é uma das principais soldados do Darkseid, ela se apaixona pelo Scott Free. Então o Darkseid, no primeiro momento, ele perdeu o cativo e perdeu uma de suas principais soldados, que acabou fugindo junto com ele. Não apenas isso, mas o Orion, que estava vivendo ali junto com os Novos Deuses, ele se encantou com a visão de mundo dos Novos Deuses e acabou traindo o seu pai. Ele acabou indo para o lado dos Novos Deuses e surgiu inclusive até uma profecia de que no futuro o Orion seria o responsável pela morte do Darkseid. Então, para compensar todas essas perdas, o Darkseid, ele tinha que encontrar a equação antivida. E aí o Darkseid, ele passou a ter um interesse muito especial na Terra, porque de acordo com as pesquisas que ele tinha feito e com as intuições que ele tinha, a grande parte da população humana, ou talvez até toda a população humana, tinha cada uma delas uma parte da equação antivida. Então a ideia dele era juntar todas as partes da equação antivida que estava nas mentes dos seres humanos e formar a equação antivida, para que ele pudesse ali controlar toda a população, não só da Terra, mas como de todo o universo.
E aí, obviamente, como ele vinha muito para a Terra e ia atrás de vários seres humanos para conseguir coletar essas partes da equação, ele enfrentou muitos super-heróis da Terra, em especial o Superman, né? Já que o Superman ele é o mais poderoso de todos os heróis da Terra, né? Da DC Comics, ele tinha uma relação muito antagônica com o Darkseid, né? Eram os únicos ali que conseguiam ali lutar um contra o outro na porrada, né? Na trocação. Mas é curioso porque apesar do Darkseid ter essas ambições de controlar o universo, em vários momentos ele se aliou com antigos inimigos para derrotar um inimigo em comum ou para cumprir um objetivo em comum. Como por exemplo na primeira crise, quando o Darkseid se une com o Kal-El, né, com o Superman, com o Superboy Prime e com o Lex Luthor Jr., né, Alexander Luthor Jr., para eles derrotarem o Anti-Monitor, a ameaça do Anti-Monitor que iria destruir todo o universo de matéria. E em uma de suas histórias, o Darkseid ele decide substituir a líder das Fúrias Femininas. Para isso, ele acaba sequestrando a Supergirl, né, justamente a prima do Superman. E utilizando a Kryptonita preta, ele faz uma lavagem cerebral na Supergirl e transforma ela na líder das Fúrias Femininas. Ou seja, ele ganhou uma soldado muito forte, muito poderosa, com poderes similares ao do Superman, e ao mesmo tempo conseguiu aí uma líder para um de seus grupos aí de soldados, né, que eram as Fúrias Femininas. No entanto, Batman, Mulher Maravilha e Superman conseguem salvar a Supergirl e livram ela da lavagem cerebral. Isso faz com que o Darkseid planeje uma vingança contra a Supergirl, mas essa vingança acaba falhando porque ela é teleportada no último minuto. A insistência dele em atacar a Supergirl acaba enfurecendo o Superman. E aí o Superman e o Darkseid tem uma luta daquelas, uma luta muito boa, trocação, porrada e tal. E é uma luta que acontece ali na superfície do Sol, ou seja, é uma luta que dá uma vantagem muito grande para o Superman. E aí depois deles lutarem muito, o Superman consegue deixar o Darkseid inconsciente, e depois de deixar ele inconsciente, ele coloca o Darkseid na Source Wall. O Darkseid fica preso na Source Wall e basicamente a ideia inicial é deixar ele preso por toda a eternidade. O Superman até fala: por anos e anos você tentou aprender os segredos do poder supremo do outro lado, mas você nunca obterá as respostas, assim como os outros que estão sepultados aqui. É aqui que você pertence, junto com todas as outras falhas do universo. E a ideia inicial era realmente deixar o Darkseid lá para sempre, porém isso acabou não durando muito. Para pagar uma dívida que foi contraída com uma outra versão do Darkseid de outro universo, o Superman acaba indo até a Source Wall e liberta o Darkseid. E bom, isso é a parte inicial da saga, da jornada do Darkseid, um personagem muito importante. Tem muitas sagas aqui que se vocês quiserem eu posso até trazer aqui para o canal, porque o Darkseid ele é um personagem muito importante na DC Comics, mas para a origem é isso mesmo. Então vamos falar agora dos poderes e das habilidades do Darkseid, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui para o canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo, e deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Darkseid. Bom, o Darkseid, a origem dos poderes dele vem tanto da sua fisiologia de novo deus, né, que ele faz parte do grupo dos novos deuses, como também do efeito ômega, né, o efeito ômega ao qual ele foi submetido, né, no ritual, quando ele deixou de ser Uxas e passou a ser o Darkseid. Então, dentre seus poderes e suas habilidades estão as seguintes: ele tem imortalidade, invulnerabilidade, força sobre-humana, sendo capaz de lutar de igual para igual com o Superman, velocidade e reflexos sobre-humanos, vigor sobre-humano, tem o efeito ômega, consegue disparar os raios ômega,
que tem a capacidade de fazer a dispersão de moléculas e que também é capaz de teletransportar, né? Ele consegue teletransportar qualquer pessoa, seres, objetos através dos seus raios que são disparados dos olhos. Uma coisa interessante dos raios ômega do Darkseid é que os raios eles podem ir em zigue-zague, eles vão numa rota bem curiosa, né? Ele não vai reto que nem a visão do calor do Superman. Ele pode fazer a criação de avatares, tem consciência cósmica, cronocinese, né? Capacidade de controlar o tempo, necromancia, ressurreição, habilidade que ele utilizou para ressuscitar o Lobo da Steppe, né? E ele também é capaz de ressuscitar qualquer outro ser que tenha caído em batalha, qualquer outro ser que tenha morrido. Ele tem a capacidade de distribuir poderes, ele pode absorver poderes, tem telecinese, telepatia e o controle mental, né, através da equação antivida, que em um dado momento ele acaba descobrindo. E se vocês quiserem ver como ele descobriu a equação antivida, é só você comentar aqui nos comentários que a gente pode trazer aqui para o canal. Além desses poderes, ele também tem algumas habilidades que são as seguintes. Ele tem intelecto nível gênio, grandes conhecimentos de ciência, análise tática, combate corpo a corpo avançado, a intimidação e uma grande força de vontade. Apesar de ter muitos poderes e muitas habilidades, o Darkseid também tem umas fraquezas, né? Basicamente ele tem 3 fraquezas. A primeira fraqueza é uma vulnerabilidade ao Radium, que é um elemento que é mortal para os novos deuses. Então qualquer um dos novos deuses tem essa vulnerabilidade ao elemento Radium, inclusive o Darkseid. Ele tem a dependência do elemento X, que é um elemento que ele precisa absorver para recarregar o seu poder ômega, né? Para utilizar os seus poderes ômega, ele precisa desse elemento X. E por fim, ele tem uma grande fobia ao Yuga Khan. Sim, o Darkseid morre de medo do seu pai. Então, você vê que até a mais brutal e a mais terrível de todas as criaturas respeita o seu genitor, respeita o seu pai. Bom, agora vamos falar das versões do Darkseid em outras mídias. E se preparem porque são muitas. Por ser um personagem muito conhecido, muito popular, ele acaba aparecendo em muitas mídias relacionadas tanto ao Superman quanto o pessoal da Liga da Justiça. Então as versões do Darkseid são as seguintes. Ele aparece no desenho dos Super Amigos, ele aparece na animação da Liga da Justiça, ele aparece na animação Batman Bravos e Destemidos, ele aparece na animação Superman Batman Apocalipse, ele aparece na animação DC Super Hero Girls, ele aparece na animação Lego DC Heroes, que é uma das 2 versões que ele tem de Lego, ele aparece na animação Justiça Jovem, ele aparece na animação DC Nations Farm League na forma de pato. Sim, Darkseid em forma de pato. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ele aparece na animação do Homem-Animal, ele aparece na animação Justice League War, ele aparece na animação Gods and Monsters, ele aparece na animação Teen Titans Go, ele aparece na animação da Harley Quinn e aparece também na animação Justice League Action. Ele aparece numa versão na série do Smallville. E ele também aparece no filme Liga da Justiça Snyder Cut, né, na versão do diretor Zack Snyder. Ele aparece no jogo Lego Batman, que é a outra versão que ele tem de Lego. Ele aparece no jogo Injustice. Ele aparece em Mortal Kombat vs DC Universe. Ele aparece no jogo Justice League Heroes. Ele aparece em Scribblenauts Unmasked. Ele aparece no jogo DC Universe Online, ele aparece no jogo DC Unchained, ele aparece no jogo DC Legends e por fim aparece no jogo DC Heroes and Villains. Apesar de ser um vilão, o Darkseid ele protagonizou algumas revistas, que são essas que a gente vai trazer agora. Ele é um dos protagonistas da revista Darkseid vs Galactus The Hunger número 1 de outubro de 95,
Sim, é uma revista que traz um crossover entre Darkseid e o Galactus da Marvel. Se vocês quiserem, pode até trazer aqui para o canal. Ele aparece no New Year's Evil Darkseid de fevereiro de 98. Ele aparece em Superman vs Darkseid Apocalypse Now de março de 2003. Ele aparece em Justice League Volume 2, edição 23.1 Darkseid de novembro de 2013. Ele protagoniza Justice League The Darkseid War em 19 edições. E ele também aparece em Darkseid Special de outubro de 2017. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre a origem, os poderes e as habilidades do Darkseid. O que você acha do Darkseid? Você acha que no futuro a gente pode ter uma nova versão do Darkseid, dessa vez mais bem construída do que o que aconteceu no DC Extended Universe para o cinema? Será que a gente vai ter Darkseid no futuro? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!